sobre o sujeito na psicanálise lacaniana. Acho que vamos começar primeiro pelo que o sujeito não é. O sujeito não é o indivíduo. Aquele eu formado pelo estágio do espelho que eu falei não é o sujeito lacaniano, do qual falamos quando nos referimos ao desejo. Com o estágio do espelho, Lacan nos explicou a constituição do eu, da consciência e da construção de nossas realidades. Ele é dito imaginário, enquanto o sujeito é simbólico. É uma diferença muito grande. E o que nos interessa nesse primeiro Lacan é que o corpo, como uma totalidade, faz parte do imaginário, assim como o eu. É no contorno imaginário do corpo que o bebê vai projetar sua consciência, se vendo através do espelho e se identificando com essa imagem refletida. O eu é para Lacan o lugar da fixação e da ligação narcísica. E ele é inevitavelmente contido com imagens falsas, no sentido do que as imagens do espelho são sempre imagens invertidas. E na medida em que a comunicação com esse grande outro, que leva à internalização das imagens ideais estruturadas linguisticamente, podem cometer erros. O que Lacan fala? Que o sujeito nunca é mais do que suposto. Ele diz isso no seminário 23, e o sujeito se encontra onde o eu não pensa. A gente diz que o sujeito lacaniano é dividido, usando aquele matema do S barrado, sabe? Porque ele está entre o eu inconsciente, entre um sentido inevitavelmente falso e o funcionamento automático da linguagem inconsciente. É aí que está o sujeito. Para ter um sujeito barrado, é preciso de uma separação, que envolve o confronto de um sujeito alienado com um grande outro, dessa vez não como uma linguagem, mas como desejo. Então, enquanto alienação é o primeiro passo, a gente fala, né? Porque o bebê precisa se alienar esse grande outro para ascender a uma subjetividade. Esse passo envolve escolher o próprio, é o desaparecimento, porque quando você se aliena, você desaparece. Mas o sujeito precisa se separar desse grande outro. Ele precisa construir a sua própria subjetividade. E desde Freud, a gente sabe que é necessário um terceiro nessa relação entre mãe e bebê, entre sujeito e grande outro, para que a separação ocorra. Com Lacan, esse terceiro se dá pela função paterna. Não é necessariamente, claro, o pai biológico que intervém. Isso é bobagem, balela, não importa quem deu esperma para esse bebê funcionar, né? Seja o pai, seja um tio, seja o trabalho, etc. Algo separa da mãe e prende a sua atenção. Esse algo ou alguém serve de metáfora paterna. Ou seja, ele subjetiva o desejo da mãe para a criança. Ele substitui um X da questão por algum significante que é fálico. Então, assim, o que a minha mãe quer? Aí vem esse terceiro e parece que sabe. E ele implica um significante fálico não no sentido de falo pênis, mas falo de potência. É um poder no significante. A gente diz falo para aquele significante que é a causa do desejo, que é introduzido pelo nome do pai. Assim, temos um sujeito desejante, que quer encontrar a resposta para a equação do desejo do grande outro. Aqui entra uma identificação primordial, de acordo com Freud, né? Ela resulta do amor voltado ao pai morto, que é aquele da lei, que é do simbólico, e é por ela que esse sujeito se introduz no simbólico.